Boa noite, bem-vindos a mais um Live Fértil. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com Daniela Sampaio, embriologista do Vida Centro de Fertilidade. E a gente vai bater muito papo, conversar sobre todas as dúvidas que nós temos, porque é um mundo muito diferente. Eu vou começar chamando a Dani, justamente para a gente bater esse super papo e conversar bastante aqui com vocês. Podem tirar dúvidas. Ei, olá! Tudo bem? Tudo bom, Ale? Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem? Deixa eu aumentar Tô aqui te meu som ouvindo. também. Tá Tô te perfeito. Bom, ouvindo super bem. a internet hoje está ajudando. Vamos continuar que ela continue assim a live toda. Vamos torcer. Eu também tô aprendendo aqui, mexer com live. Então, vamos torcer para funcionar. É tudo novidade, né? Eu já cansei de conversar aqui com as pessoas que estão acompanhando, que a gente tem aprendido dia a dia. Inclusive, agora eu faço uma matéria chamada Instagram, leio para ver como é que eu salvo, porque tem muita gente que não pode ver, né, no mesmo momento. E aí a gente, né, começaram a pedir para eu gravar, eu não sabia gravar. Aham. Agora já gravo até no IGTV, gente. Eu já tô assim, abusada, entendeu? Que eu já aprendi a gravar até no IGTV. Já já você tá participando de programa, né, na televisão aí, fazendo entrevista, ou então como apresentadora. Já já você tá aí. Não, gosto de América. Não me expulsa, não. Então, olha, eu vou conversar com vocês e vou dizer que assim, eu trabalho com Dani. Dani é lá do Vida Centro de Fertilidade também, embriologista. A Dani foi um grande presente que a gente recebeu na clínica. Ela é uma fofa, um doce, é uma das cegonhas. Eu vou dizer que eu chamo todo mundo do laboratório de cegonha. Ela, o Caio, a Maria Cília Cardoso, a Mari, a Vanessinha, todo mundo para mim é cegonha porque traz nossos bebezinhos lá quando a gente está colocando, né, dentro do útero. Então, é super importante esse carinho. São anjinhos que cuidam dos nossos embriões lá dentro do laboratório, que é justamente a dúvida que tem, o que acontece dentro desse laboratório. Então, hoje é isso que a gente vai conversar. Queria, Dani, que você se apresentasse, falasse um pouco da tua formação e, né, suas áreas de atuação. Eu sei que você também dá um monte de curso. Eu acho super legal você comentar e falar que É você... verdade. Vamos lá. Eu sou a Daniela Sampaio, todo mundo conhece como Dani, até paciente, né? Já é Dani, então vai Dani mesmo. Eu sou formada em Ciências Biológicas, depois eu me especializei em reprodução humana assistida e é com isso que eu trabalho já há algum tempo. Além disso, eu também faço cursos junto com a InScience, que é uma empresa que a gente faz cursos para futuros embriologistas. Eu já vi até aqui alguns alunos entrando na live, então, a gente também faz esses cursos. E aí, entrei no Vida. Já estou um tempinho lá na Clínica Vida. Foi também um grande presente para lá, trabalhar com pessoas maravilhosas. É uma clínica extremamente humana. Então isso me fez muita diferença com toda a minha experiência na área de reprodução assistida. E vamos tirar a dúvida de todo mundo aí que está aí assistindo. Que bom. Então, Dani, eu vou começar explicando, né, para as pessoas a coisa da reprodução assistida. Na segunda-feira, conversei com o Paulo Galo, vocês, né, quem conseguiu ver ao vivo e, sim, foi um bate-papo super agradável, muito informativo, a gente conversou bastante. Quem não conseguiu ver ao vivo, tá lá na TV, salva a live toda. E ele falou justamente das técnicas de reprodução assistida. Explicou essa questão de baixa complexidade, alta complexidade. Tiveram algumas perguntas, né, na caixa de perguntas sobre a questão seminal, mas a gente já conversou, eu e Dani, eu achei super legal a gente propor depois uma live falando especificamente da parte de preparo seminal, ou seja, essa parte que a gente fica sempre na dúvida, o que é capacitação, como é que faz, né, essa parte realmente do laboratório de sêmen. E hoje a gente vai realmente focar nessa questão do laboratório de FIV, de congelamento e tudo. Então, o Paulo explicou para vocês na segunda-feira que uma paciente, ao ser investigada, faz toda uma consulta, passa por vários exames, ela vai depois ter uma indicação de fertilização in vitro. E tendo essa indicação de fertilização in vitro, ou, por exemplo, querendo congelar os óvulos, ela vai justamente passar por um período de estímulo hormonal. Isso é importante a gente entender. As pessoas, né, as pacientes vão tomar hormônio por um período e vão ser submetidas depois a uma coleta
coleta justamente, né, uma punção ovariana, que é feita para a gente tirar um líquido que está dentro daquelas bolinhas que a gente vê no ultrassom, tá? Então, aquelas bolinhas são folículos, né, para todo mundo entender. E aí, dentro desses folículos, tem o líquido folicular. Então, durante a coleta, o médico vai aspirar esse líquido, coloca num tubinho, esse tubinho próprio para isso. Nós temos o cuidado extremo, né, Dani? Questão de temperatura, tem que ficar super adequado lá na sala de coleta. E a gente entrega esse tubinho no laboratório. A Dani vai começar a explicar que, ao contrário do que vocês podem imaginar, que o trabalho começou ali, o trabalho não começa ali, o trabalho começa antes. Antes, isso. Falar um pouquinho desse trabalho do antes, e aí começar a se desvendar, assim, né? O antes e quando é que eu recebo o tubinho, o que eu faço? Então, vamos lá. Vamos começar um pouquinho falando sobre a nossa rotina, né? A rotina, principalmente, eu vou falar aqui da rotina da Clínica Vida, mas é mais ou menos parecida em todas as outras clínicas, tá? Para as pacientes, tudo acontece, para elas, começa quando a gente recebe esse líquido folicular dentro do laboratório. Mas isso começa para a gente muito antes, na verdade, né? Na verdade, quando a gente inicia a nossa rotina de laboratório diariamente, a primeira coisa que o embriologista faz é o controle ambiental. Então, a gente precisa saber se, para receber esses óvulos dentro do laboratório, se está tudo ok. Então, a gente faz a checagem de gases, a gente faz a checagem de temperatura, a gente faz a checagem dos equipamentos também. Então, a gente precisa saber se aquele ambiente, a gente brinca que é um lugarzinho sagrado da clínica, que é o laboratório, a gente precisa saber se ele está todo ok para poder receber o paciente e esse material que entra do paciente, tá? Então, é feita primeiro esse controle ambiental, com todas essas medições. Isso porque a gente precisa simular ali dentro do laboratório o que acontece no organismo. Então, é daí que vem a expressão in vitro, né? Então, a gente faz in vitro aquilo que acontece em vivo. Então, essa é mais ou menos, na verdade, mais ou menos não, essa é a intenção do laboratório na hora de fazer todos esses controles para poder receber o material do paciente, tá? Estando tudo ok, a gente começa a rotina. Não estando ok, a gente vai fazer os ajustes, seja de equipamento, temperatura, gases, para assim, então, começar com o caso, tá? E aí a gente trabalha numa equipe. Acho interessante você falar. Então, acho interessante você falar também que quando a gente começa um caso, vocês têm acesso a essas fichas, né? E já sabem, Sim. né? O que essa paciente tem, por que ela está fazendo o tratamento. Então, assim, realmente é isso que você falou, é uma equipe. A gente tem que estar sempre conversando, batendo papo e explicando, olha, eu tô com uma paciente com endometriose, eu tô com uma paciente que o fator é masculino. Então, a gente troca, né, esse bate-bola entre o laboratório e o médico. Essas informações, né? Aí, essas informações são trocadas até bem antes dessa checagem toda, né, da véspera. Isso é a rotina do dia, mas a rotina anterior, prévia, a gente estudar o caso da paciente, tudo aquilo que foi conversado entre paciente e médico durante a consulta, o laboratório tem acesso a todas essas informações. Então, no dia anterior, a gente vai preparar o caso para a coleta no dia seguinte. Então, a gente faz todo o preparo de ficha, a gente faz todo o registro na ficha da paciente. A gente tem toda a conduta do caso, a gente sabe a medicação que o paciente tomou e assim por diante para poder seguir com o caso dentro do laboratório, sabendo qual vai ser a melhor estratégia a ser tomada. Então, isso é estudado no dia anterior, tá? Então, no dia seguinte, a gente faz esse controle, estando tudo ok, a gente começa com a nossa rotina de trabalho. Depois de fazer toda essa inspeção, assim, fazer todo esse controle ambiental. Nosso laboratório ele tem uma equipe grande de embriologistas, então cada embriologista vai ter um procedimento, tá? Lembrando que todos os casos, passar isso mais para paciente, porque eu acho que é uma insegurança das próprias pacientes, uma dúvida também. Então, cada caso é feito de forma individual. Cada embriologista ele é responsável por um caso, e esse caso e todos os procedimentos em cima desse caso também são feitos com dupla checagem com outro profissional que está lá dentro, tá? Então, a partir do momento em que é feita essa divisão de tarefas do dia, cada um vai seguir o seu caminho, tá? E aí a gente tem como funções a coleta de óvulos, a checagem dos casos, descongelamento de embrião, quando a gente tem transferência naquele dia, e aí por diante. Então, vamos começar na coleta, né? Começa na coleta. Vamos lá, Dani. Eu te dei um tubinho
E nesse tubinho, gente, é legal vocês entenderem que assim, o médico ele vê um tubinho e no tubinho tem um líquido. Os óvulos não são vistos a olho nu. Então, aquela coisa assim, às vezes vocês acordam pós-punção e já perguntam pra gente: teve óvulo? Aí eu falo: calma, eu tenho que ir lá no laboratório, porque a gente não consegue ter essa visão. Então, quem vai contar pra gente se teve ou não teve é justamente a Dani ou qualquer embriologista lá da Clínica Vida, justamente para explicar se tem ou não tem. Você recebeu o tubinho, o que você faz, Dani? Conta pra gente. Isso aí, a gente recebe o tubo dentro do laboratório. Esses tubos são passados para dentro do laboratório também com todo o controle de temperatura, tá? Então, desde que o tubo sai de dentro do centro cirúrgico e vai até o laboratório, ele vai com total controle de temperatura. Então, o líquido folicular, ele entra para o laboratório. Então, o embriologista vai colocar esse líquido que vem num tubinho, numa placa específica para coleta, e vai encontrar todos os óvulos que foram aspirados junto com esse líquido folicular no centro cirúrgico. Primeiramente, é isso que acontece. Tá? No microscópio. Então... Oi? No microscópio. Tem que colocar... Numa lupa. Numa lupa. Isso aí. Isso, a gente faz isso tudo olhando por lupa, tá? As estruturas que envolvem o óvulo, a gente até consegue visualizar, ler, volta e meia, dá uma olhadinha lá com a gente, ela consegue visualizar os óvulos assim, torcendo para que tenha, para que eles estejam ali. Então, a gente visualmente até consegue dar uma olhada. Querendo torcida. A célulazinha ali, eu fico, aí tem. A gente fica na torcida com vocês. Mas a gente só consegue ver mesmo e ter certeza que é um óvulo ali naquele líquido folicular a partir do momento em que a gente visualiza na lupa, tá? Então, terminou a coleta dentro do centro cirúrgico, a gente acabou de checar o último tubo, a gente coleta todos esses óvulos, coloca numa placa específica, com um meio de cultivo específico e coloca esses óvulos na incubadora. E deixa eu te fazer uma pergunta, Dani. Pode acontecer de ter tubo que foi aspirado e não ter óvulo? Ou seja, a gente aspirou, né? Acho que é legal você falar sobre isso com os pacientes, que nem todo folículo tem óvulo, tá? Digamos, é um mito que a gente acha que cada bolinha daquela que está sendo produzida e que a gente vê na ultrassonografia é óvulo. Eu sempre explico que não, que pode não ter. Então, acho super importante você falar que tem vezes que recebe o tubinho, você analisa e não tem óvulo. Isso, é uma dúvida muito grande, assim. Tem muitos pacientes que, quando a gente vai ligar no dia seguinte para poder passar a fertilização, elas seguiam muito pelo número de folículos que é visualizado na né? No ultrassom. E muitas vezes pode acontecer de não ter óvulo naquele folículo. Isso aí pode acontecer, é normal, tá? Então, as pacientes não precisam ficar assustadas, achando que foi perdido o óvulo, que não foi aspirado. Não, aqui realmente pode acontecer em alguns casos da paciente ter uma previsão de 10 folículos e a gente encontra 5, 6, 7 óvulos. Isso é normal, tá? Não precisam ficar assustadas, não. Bom, e aí, assim, uma outra dúvida, né, que foi até tema de uma das perguntas, é assim, bom, recebeu o óvulo, todos os óvulos vão ser inseminados, na verdade, assim, e vão junto do espermatozoide, ou não, assim, tem uma classificação desses óvulos, e aí também isso acaba ajudando para a gente pensar no congelamento de óvulo, né? Qual óvulo realmente é bom, qual óvulo não é bom? Exatamente. Depois que a gente tira que a gente guarda esses óvulos na placa e coloca na incubadora, a gente espera mais ou menos um tempinho de 3 horas. E é quando a gente vai denudar esses óvulos, a gente vai limpar esses óvulos para conseguir visualizar se esses óvulos são maduros ou não. Porque a gente trabalha em cima dos óvulos maduros, tá? Se os óvulos são maduros, eles estão prontos para poder serem congelados, ou para serem injetados, ou para ser feito todo o processo de fertilização. Se os óvulos, infelizmente, a gente tem algum óvulo que ele não chegou na maturidade ideal que a gente precisava para poder fazer todo o procedimento, com ele se torna um óvulo inviável para a gente poder usar, tá? Isso também acontece. A gente tem uma classificação morfológica onde a gente classifica os óvulos desde um óvulo imaturo ou um óvulo maduro. Entendi. Então, na verdade, você vai classificar de acordo com a forma, né? Eu já expliquei aqui que o morfológico é justamente isso, assim, características da forma desse óvulo para você dizer se ele está maduro ou não. Se ele tiver maduro, serve tanto para congelar quanto para ser colocado com espermatozoide. E se ele for imaturo, aí a gente realmente não vai utilizar. Aqui, ó, acho que é Lari não
Larissa, mas a Lari está perguntando se pode maturar in vitro, ou seja, se tem, né, esse polo da gente pegar um óvulo que está imaturo e fazer, né, colocar substâncias ali para ele amadurecer. Na verdade, existem alguns protocolos de maturação in vitro em que a gente deixa os óvulos em cultivo durante um determinado tempo para ver se eles podem chegar até essa maturidade. É óbvio que a gente não pode deixar esses óvulos esperando durante muito tempo. Então, a gente conta algumas horinhas, se tiver necessidade, né? Se a gente está trabalhando com uma paciente que tem poucos óvulos e a gente precisa recuperar aqueles óvulos imaturos, a gente pode deixar esses óvulos em cultivo durante um tempinho e depois avaliar novamente a maturidade desse óvulo e usar ou não. Se ele tiver atingido a maturidade que a gente precisa, a gente pode usar. Entendi. Tá? E na verdade, a gente avalia por morfologia, mas a gente precisa ver uma estrutura chamada corpúsculo polar para poder classificar esse óvulo como maduro, tá? Entendi. Então, essa estrutura é sempre vista nos óvulos que estão maduros, esse corpúsculo polar. Isso, Legal. exatamente. Então, na verdade, se a gente estivesse falando de um caso de congelamento de óvulo, ou seja, eu tenho 34 anos, resolvi congelar, eu vou passar pela etapa de estimulação, vou coletar, né, através da punção ovariana, e depois você vai esses tubinhos, vai avaliar os meus óvulos estão maduros ou não estão, e aí a etapa está concluída no congelamento de óvulos, ou seja, você vai levar os meus óvulos maduros para serem congelados. Exatamente. Quando o procedimento é de congelamento de óvulos, a gente faz até essa limpeza do óvulo um pouquinho antes. E a gente faz essa limpeza, classifica os óvulos como maduros, os que são maduros, e a gente faz o congelamento desses óvulos a partir de uma técnica onde a gente vai passando esses óvulos por soluções e fazendo a troca de água que tem dentro deles e colocando crioprotetor para que eles sejam congelados no nitrogênio líquido. Entendi. A 196 graus negativos. Só para a galera entender, esses crioprotetores é justamente assim, que protegem contra a formação dos cristais de gelo, porque como é uma célula grandona, aqui atrás eu até coloquei um, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui depois você vai explicar esse procedimento. Então, assim, o óvulo ele é grande e ele tem realmente muito líquido dentro. Antigamente a gente fazia o congelamento que não era, né, o congelamento por vitrificação, era um congelamento lento, e aí tinha mais perda, né? Era realmente mais difícil essa questão de manter essa célula aqui, né? Eu até coloquei lá no feed, não sei se vocês viram, mas eu brinco que eu coleto diamantes, porque realmente é uma pedra preciosa para quem está tentando engravidar e para quem pensa em realmente ser mãe no futuro, assim. A gente tem que cuidar com muito carinho e realmente, assim, já cansei de pedir para Dani, deixa eu ver como é que tá, assim, a placa é linda, gente. Eu vou pedir até para Dani depois tirar uma foto, mandar pra gente. Eu acho até que eu tenho uma foto no meu feed e a gente pode colocar para vocês, porque, assim, é muito bonito ver aquela placa cheia de óvulos, assim, eu acho que é uma das visões realmente mais bonitas da reprodução. Bom, e se eu não quero congelar? Se eu tô lá realmente para engravidar ou para de repente congelar embrião. É nesse momento que vocês vão definir entre a FIV convencional, que todo mundo fala, ou o ICSI, porque também tem isso, né? Teve muita gente me perguntando qual era a diferença entre uma e outra. Na verdade, a gente costuma não definir, mas a gente estuda o caso previamente, como eu tinha dito, a gente estuda no dia anterior e avalia se esse caso vai para uma FIV clássica ou se vai para uma ICSI, que é a injeção de espermatozoide dentro do óvulo, tá? Então, a partir do momento em que a gente define a técnica que a gente vai usar, no dia anterior, pode ser que as coisas mudem, né? Tá? Pode ser que aconteça alguma coisa e a gente tenha que trocar a técnica no dia. Mas, normalmente, a gente define isso no dia anterior. E aí, qual a diferença? Muitos pacientes também perguntam pra gente, mas por que vocês decidiram fazer FIV e não ICSI? Elas leem muito, né, no Google e aí querem saber o porquê que a gente optou por uma ou por outra técnica. A gente costuma fazer... A FIV clássica é aquela técnica de baixa complexidade, de alta complexidade, mas é uma técnica que ela é mais simples. Na verdade, a gente coloca os óvulos em uma placa e os espermatozoides também já capacitados. Isso aí a gente vai ver depois numa outra live da Lê. Mas a gente coloca essa amostra desse sêmen capacitado numa mesma placa onde estão esses óvulos e aí todo o processo de fertilização vai seguir o ciclo natural. Então, os espermatozoides vão nadar até o óvulo
e aquele melhor vai entrar e vai penetrar no óvulo, Eu não sei tá? se é muito assim. Mas eu costumo dizer para as pacientes que assim, é você imaginar que você está colocando um ovo num pratinho e salpicou um monte de queijo ralado em cima. Porque assim é a FIV convencional. A gente coloca os espermatozoides em cima do ovo e vê quem é que vai fertilizar. Funciona mais ou menos assim mesmo? Funciona, funciona. Essas comparações médicas são sensacionais. A gente, para poder explicar isso para paciente depois comparando, a gente que fica na enrascada, né? Mas a comparação foi ótima. É justamente isso, é colocar uma gema de ovo e ó, tascar um monte de queijo ralado em cima e os queijos ralados aí são os espermatozoides que vão ter que um deles Isso. dar o jeito de fertilizar esse óvulo. Isso, só que a gente tem alguns critérios para poder escolher a FIV clássica, né? Então a gente trabalha em cima de alguns casos, como a paciente ela tem uma obstrução tubária. Então a gente precisa fazer uma técnica para que ela consiga engravidar, para que os gametas se encontrem, né? O óvulo e o espermatozoide se encontrem. Então a gente pode usar a FIV clássica. Infertilidade sem causa aparente, a gente também pode usar a técnica de FIV clássica. Alteração ovulatória, isso a Lê vai saber até falar melhor do que eu, mas a gente tem alguns critérios em que a gente indica e pode realizar a técnica de FIV clássica. Como a gente tem alguns critérios em que a gente não indica, e eu acho que é o principal, eu acho que aí está a grande questão da FIV clássica. Apesar de ser uma técnica que se aproxima muito do natural, do que acontece em vivo, é uma técnica que a gente não consegue usar para pacientes que têm um fator masculino. Uhum. Então, o que a gente precisa é que aquele paciente ou aquela amostra de sêmen, ela tenha uma qualidade boa e uma quantidade boa também, uma concentração boa, para que os espermatozoides cheguem até o óvulo e consigam penetrar no óvulo. Então, é isso que a gente precisa. Então, casos em que o paciente ele tenha um fator masculino, a gente não indica a técnica de FIV clássica. A Helena até perguntou aqui em relação a essa questão do procedimento tem mais chances que outro. Eu acho que isso realmente difere quando a gente vê a fertilização, né, Dani? Assim, como você explicou, algumas doenças, por exemplo, a endometriose, a gente prioriza o ICSI, que você vai explicar daqui a pouco, justamente porque é uma doença que sabidamente está associada à falha de fertilização. Você também explicou essa questão do fator masculino. Então, se a gente entender que o homem precisa ter bastantes espermatozoides para polvilhar aquele óvulo, e a gente tem o parceiro com menos espermatozoides, vai ser difícil a gente indicar a FIV convencional. E como a Dani falou, assim, isso tudo é estudado antes, mas no momento da coleta, que ela avaliar questão de maturidade, de repente ela acha que um óvulo pode ir para uma FIV convencional, embora seja uma maturidade intermediária, que isso também tem, a gente chama de M1, na verdade a gente chamaria de uma imaturidade intermediária, né? Isso. Às vezes a gente pode até deixar uma FIV convencional, porque ela vai explicar, né? O ICSI depende também de uma série de etapas para dar certo. Ou seja, você vai espetar o óvulo, então tem que ter bastante, né? Para dar certo. Os casos de M1 são esses casos que normalmente a gente pode deixar um pouquinho no cultivo para poder ver se eles atingem essa maturidade que a gente precisa para a gente também ter um número maior de óvulos, né? Isso acontece principalmente com essas pacientes que têm poucos óvulos e a gente precisa recuperar um número maior de óvulos para que ela tenha mais embriões. Então, o M1 é esse caso intermediário aí que a gente tenta fazer tudo por ele. Tá certo. E a outra técnica é a ICSI, que é uma técnica que eu particularmente adoro. Eu por mim, eu faria ICSI o dia inteiro dentro de um laboratório. Atrás, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas assim, justamente, né? Fica muito claro por causa da luz, mas Mas do jeito que tava dando para ver. Né? Vamos ver se a gente consegue, assim, encaixar aí. Mas de qualquer forma, depois a gente tem fotos. Eu acho que eu tenho um vídeo até no meu Instagram que eu tô injetando vários óvulos, assim. Um vídeo acelerado e eu tô injetando vários óvulos, então depois dá para olhar também. E aí, como então, vamos lá. A ICSI é um tipo de técnica que a gente pode fazer para qualquer paciente, né? Então, é uma técnica que é realizada através de um sistema de micromanipulação, onde a gente tem agulhas que sustentam, que seguram o óvulo e ao mesmo tempo
que aspiram os espermatozoides em que a gente vai injetar esses óvulos, né? Então, é uma técnica que ela pode ser usada para pacientes que têm o fator masculino, pacientes com falha de implantação. A gente usa bastante para descongelamento de óvulo ou descongelamento de sêmen. Uhum. E também para amostras de sêmen que vêm de uma punção testicular. Então, na verdade, é uma técnica que a gente pode usar para qualquer paciente. Eu acho até que é uma técnica que é mais utilizada, né, Dani? Assim, eu acho que depois que aí que se surgiu, vamos dizer assim, é uma técnica que ela é mais implementada justamente por isso que você falou. Para, de repente, sair, digamos, desse caso, a questão da falha de fertilização. Né? Então, assim, você injetar o espermatozoide dentro do óvulo te dá uma garantia maior? Você, sim, poderia dizer isso ou não? Eu acredito que sim. É uma técnica que ela é muito trabalhada hoje em dia, né? Hoje em dia são poucas as clínicas que ainda fazem FIV clássica. São poucas. Porque a gente sempre tende a querer recuperar um número maior de óvulos fertilizados. Então, como a gente já tem uma técnica muito bem estabelecida, a gente sempre vai optar por usar essa técnica bem estabelecida. Então, a gente hoje em dia usa bastante a ICSI. A proporção é muito diferente de casos que a gente usa a FIV clássica e de casos que a gente use a ICSI. Entendi. Então, depois que esse encontro, que é o que a gente quer muito, né, no tratamento, e as tentantes querem que aconteça, ou seja, óvulos e espermatozoides juntos, aí, assim, qual é a etapa? A gente vê na hora que já fertilizou? Acho que isso é uma dúvida que todas elas têm, porque então logo elas sabem quantos óvulos tiveram, a próxima dúvida é quantos embriões, né? Acho que É a ansiedade, né? A ansiedade de paciente, que a gente já está um pouquinho acostumado. Mas então a gente injeta esses óvulos, lembrando que a gente sempre tem um posicionamento correto para poder entrar com a agulha dentro desses óvulos. A nossa intenção é fertilizar esses óvulos utilizando um espermatozoide para cada óvulo, tá? E a partir do momento em que a gente realiza essa fertilização, a gente coloca esses óvulos em uma nova placa com meio de cultivo específico e coloca na incubadora. E aí sim que gera todo esse tempinho de ansiedade da paciente, que é quando a gente vai ter que aguardar mais ou menos 18 a 20 horas para poder checar se deu certo essa junção, se funcionou certinho todo esse processo de fertilização que a gente fez. Então, no dia seguinte, a gente vai checar a fertilização. Então, a gente vai abrir a incubadora, vai pegar o caso e vai olhar se existe a presença dos pronúcleos. Então, se tem o material genético do gameta feminino e do gameta masculino e se deu certo essa junção. E é quando a gente tem a resposta se todo esse procedimento deu certo. É aí que a gente liga para as pacientes para falar quantos fertilizados e, na maioria das vezes, elas ficam bem aliviadas. Isso. Eu acho que é interessante você dizer também que, assim, pode, né, essa visualização não ser naquele momento. E aí tem a questão do cultivo, de você, né, passar, né, as etapas, como é que é essa questão de cultivar embrião, né? A gente brinca que é igual semente, para crescer tem que estar ali, né, naquelas condições todas adequadas que você conversou. E aí eu queria que você falasse para a gente justamente isso, ou seja, eu visualizei, né, sei que de repente, né, dos meus 10 ovos eu tenho 6, 7 embriões, porque você me ligou no dia seguinte, me passou. E como é que essa etapa vai ser concluída no laboratório? Né? Explicar esse cultivo. É aí que a gente ganha um apelido, além de cegonha, a gente ganha apelido de babá, de babysitter, essas coisas, porque a gente vai acompanhar todo o desenvolvimento embrionário desse óvulo que foi fertilizado, né? Então, a gente mantém esses embriões, que aí já são embriões a partir do momento em que a gente tem a fertilização, ok. Eles já viram embriões e a gente vai estender todo o desenvolvimento embrionário que dura mais ou menos 6 dias em incubadora, tá? Então, isso tudo também depende da conduta desse caso. Então, se é uma paciente que ela vai transferir em dia 3, a gente vai olhar o caso em terceiro dia. Se ela não vai transferir em dia 3 vai fazer uma biópsia, a gente só olha em quinto dia. Então, isso varia muito quantas vezes a gente vai abrir essa incubadora para checar o caso. Varia muito de acordo com a conduta. Mas é mais ou menos assim. Lá na clínica, a gente olha no dia 1 para checar se a fertilização ocorreu de forma correta. Depois a gente olha em terceiro dia, em alguns casos, e depois em quinto e sexto dia do desenvolvimento embrionário, que é quando a gente está encerrando o caso na incubadora. É interessante, né, as pacientes entenderem que esses embriões, eles vão ser
avaliados, como você falou, em determinados dias, e se houver uma transferência embrionária a fresco, que a gente chama, ou seja, no mesmo mês que ela tomou o hormônio, que ela coletou os óvulos, também vai ser colocado o embrião. Isso é, né, o que chama de FIV com transferência embrionária a fresco. Mas tem vezes que não dá, tem vezes que a paciente produziu muitos óvulos, tem vezes que a paciente vai fazer um tratamento específico, pode ser até uma adenomiose, né, na parede do útero. Algumas questões que a gente vai deixar isso mais para frente, essa transferência, essa colocação do embrião no útero mais para frente. Então, na verdade, a gente tem essa política de também congelar esse estágio mais avançado. Então, eu queria que você pincelasse essa questão do embrião, que para elas, assim, é outra, assim, né, super curiosidade. Vamos lá. Isto, como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. A gente sempre faz essas checagens, então a gente pode fazer essa checagem tanto em terceiro dia quanto em quinto e sexto dia, tá? Essas checagens, elas têm que ser feitas de forma rápida, para a gente não ficar com esse... A gente tira os embriões, essa placa contendo os embriões da incubadora, leva para o micromanipulador, para onde a gente vai visualizar o desenvolvimento desse embrião, e depois volta para a incubadora. Então, é um processo que a gente tem que fazer de forma rápida, primeiro para não expor esses embriões às condições não adequadas, porque na incubadora eles têm todo um controle de temperatura, de gases, então a gente faz isso sempre bem rapidinho, tá? A checagem em dia 3. Lembrando que todas essas condutas a gente recebe primeiro dos médicos, então a Alê tem uma paciente que está seguindo com o caso. A gente já sabe se aquela paciente ela vai transferir, ela vai para biópsia, ela vai congelar. Pode ser que as coisas mudem, pode ser que a paciente venha para uma transferência e depois ela vire um congelamento total, porque por algum motivo ela não vai transferir naquele ciclo. Então, isso tudo é muito bem comunicado entre o médico e o laboratório, né? Então, a gente primeiro faz a checagem do D1, como eu falei. Depois, a gente vai para a checagem em dia 3. No dia 3, a gente tem que avaliar todo esse processo de clivagem do embrião, que é de divisão celular. Em terceiro dia, a gente espera que o embrião ele tenha mais ou menos 8 células, tá? Esse número de células ele pode variar um pouquinho, tanto para cima quanto para baixo. Isso depende muito de cada paciente, tá? Da idade, do óvulo, da qualidade ocitária. Então, mas adequadamente falando, a gente fala em torno de 8 células em dia 3, tá? Então, a gente anota todas essas observações e volta com o embrião para a incubadora. A gente só volta a abrir a incubadora de novo lá para o quinto dia e sexto dia, que é quando os embriões já estão em fase de blastocisto, que é o tão almejado blastocisto que toda paciente quer ter, né? Então, quando a gente está falando em blastocisto, a gente está falando de embriões que eles já têm mais de 120 células, então a gente não consegue contar exatamente, e a gente passa para a paciente como está a morfologia desse embrião. Então, se é um blastocisto 4A, 5A, que é o tão esperado, ou se é um embrião com uma qualidade menor, mas ainda assim viável, tá? Então, em todos os dias que a gente faz a checagem de morfologia desses embriões, a gente liga para a paciente e passa para ela toda a situação do caso. Interessante. Então, na verdade, a partir do momento que a gente fez esse embrião, né? Esse embrião foi cultivado em laboratório, a gente tem a chance de congelar ou de transferir. Então, assim, aí vem a questão, né, da segunda... E, na verdade, fazer a biópsia, que você falou aí algumas vezes. Então, eu acho que pode agora, assim, dar esses 3 caminhos. Se a paciente não tem necessidade de biópsia, uma paciente mais jovem, não tem doença específica na família, não vai fazer nenhum tipo de intervenção para saber o material genético daquele embrião, esse embrião ele poderia ser ou transferido a fresco ou realmente congelado para ser transferido numa segunda etapa. E se ela vai transferir, eu acho legal a gente, né, a fresco ou, né, congelado, a gente pode até conversar sobre essa questão da transferência. É uma outra comunidade, né? A parte médica, até para poder explicar para os pacientes. A gente faz o acompanhamento, quando a gente está lá atrás, acompanhando os folículos, o crescimento desses folículos, o tempo todo a gente está fazendo por ultrassonografia transvaginal. Então, a gente também consegue ver o endométrio. E esse endométrio está sendo acompanhado, que é uma outra etapa que também tem que estar adequada para receber o embrião. Então, se o endométrio não cresceu adequadamente, se ele não está com uma forma bonita, a gente
pode até pensar em falar com o laboratório e dizer assim, olha, não ficou legal, a gente não vai transferir esse mês. Ou também pode acontecer alguma alteração hormonal, aumentou muito a progesterona, a gente não acha que está, né, aconselhável transferir naquele mês, a gente também pode congelar. Mas caso esteja tudo bem, a gente vai optar pela transferência a fresco. E aí, assim, como a Dani falou, pode ser de 3 a 5 dias, na verdade, de 2 a 5 dias, né? É muito raro hoje em dia a gente transferir embrião no segundo dia, mas Mais acontece. difícil. É mais difícil. E aí, obviamente, assim, do segundo até o quinto dia, a gente pode estar colocando o embrião, né, de volta. A gente tem que sempre lembrar que a gente segue uma regulamentação e, de acordo com a regulamentação, a gente pode transferir a quantidade de embriões relacionados à idade materna. Na verdade, mais eu brinco que não é nem a idade materna, é a idade ovular, porque quando você Isso. está do óvulo, você tem que respeitar a idade da doadora e não a sua idade. Isso é legal para as pacientes também, porque elas não têm essa, né, essa ciência, né? Não sabem como é que acontece. Então, a partir do momento que a gente vai colocar os embriões, a gente, né, a Dani ou o outro embriologista vai, como ela explicou, classificar e vai dizer para a gente qual embrião ou quais embriões, se for um embrião de terceiro dia, por exemplo, e a gente quiser colocar mais do que um, quais que estão com a melhor qualidade naquele determinado dia. E aí, o processo da transferência, para mim, eu vou falar a minha parte, a Dani vai ter que explicar a dela. Então, assim, pra mim, é justamente assim, a paciente chega, né, tem utilizado um tempo de progesterona, né, algumas pacientes reclamam que aquele remédio chato que coloca via vaginal, né, também tem preparo oral, mas a gente sabe que, né, alguns trabalhos estão tentando demonstrar que existe essa equivalência, então a gente geralmente inicia com a progesterona vaginal e aí tem um tempo certo de progesterona justamente para ficar compatível aquele endométrio para colocar o embrião. A partir do momento que a paciente chegou na clínica no dia da transferência, uma outra coisa que elas reclamam muito é da bexiga. A gente faz o controle ultrassonográfico no momento da transferência com a bexiga cheia, porque a gente vai ter que ter a visão do colo do útero para colocar o catéter. E aí eu acho legal a Dani explicar essas etapas, né? E de repente a gente troca essa bola falando um pouco da transferência da parte do laboratório e da parte clínica. Então, assim, você vai. Hoje é a transferência, assim, o que você já fez, assim, já que Hoje é a transferência do caso, né? Tá marcado como hoje a transferência da paciente. A primeira coisa, a gente vai checar um caso. Então, a partir do momento em que a gente checa o caso e sabe quais os embriões que a paciente tem naquele dia do desenvolvimento embrionário, a gente vai selecionar o embrião de melhor qualidade morfológica, né? Aquele embrião com a melhor morfologia para a gente poder transferir. Então, a gente vai preparar todo o caso para transferência. Normalmente, lá na clínica, a gente posiciona o embrião escolhido para transferir em uma placa específica, onde esse embrião vai ficar esperando a hora da transferência. E aí, a gente vai partir para a transferência. A transferência é um procedimento super simples. Assim, a gente espera que seja um procedimento simples. É óbvio que a gente pega um ou outro que dá um trabalhinho pra gente, né? E a gente fica lá na torcida para poder tudo dar certo, para a gente conseguir fazer a transferência da melhor forma, mas é um procedimento super simples a princípio, tá? Enquanto a Lê está dentro do centro cirúrgico com a paciente com um catéter externo posicionado, o laboratório, ela passa o ok para o laboratório dizendo, olha, pode trazer o embrião que vai ser transferido. Esses embriões ficam na incubadora, tá? A gente permanece com todos os embriões que vão ser transferidos dentro da incubadora. A partir do momento em que a gente tem o ok para fazer essa transferência, o embriologista entra, aspira esse embrião em um catéter super fino que vai entrar dentro do catéter que a Lê deixou posicionado na paciente, e lá a gente vai fazer, vai colocar esse embrião no lugar correto no útero da paciente, no endométrio, para ela ter a chance de engravidar. Mas é super simples. eu acho legal a gente explicar. Você, você consegue ver esse embriãozinho lá por conta do microscópio. Mas a gente Exatamente. está no centro cirúrgico, tanto eu, quanto o casal, né, quanto a paciente, né, que está fazendo essa transferência embrionária, a gente não consegue ter essa visão.
o que a gente vê é justamente a ponta desse catéter e sabe que a colocação está ali naquele localzinho. Naquele local. A gente Isso. A gente coloca esse embrião dentro do catéter através de uma aspiração junto com o meio de cultivo, tá? O embriologista, ele visualiza isso tudo através de lupa. Então, a gente consegue visualizar o embrião, consegue visualizar qual a quantidade de meio que a gente coloca nesse catéter, mas a partir do momento em que a gente vai para o laboratório, que a gente entra com esse catéter no laboratório, tanto a paciente quanto os médicos só vão conseguir visualizar mesmo o catéter preenchido com a pontinha com o embrião. Tá? A gente até tenta, né? A gente coloca foto para a paciente ver. A gente, na hora em que a gente faz essa troca de placa para preparar para transferência, a gente fotografa o embrião. Então, a paciente, ela visualiza o embrião dela. Na maioria das vezes, a paciente, ela não entende. Ela olha e fala, isso que é meu filho, mas é. E às vezes a gente fala, nossa, mas ele é lindo, maravilhoso. E a paciente fica olhando assim, né? Mas a gente tira foto e a gente posiciona junto com o meio de cultivo. Então, o que é visualizado na imagem da ultra é o meio de cultivo contendo o embrião dentro. E depois, assim, você, né, depois que está finalizado esse processo da aplicação, a Dani volta com esse catéter justamente para verificar que esse catéter realmente está vazio. E se está vazio, é sinal de que o embriãozinho ficou lá no útero, dentro, né, se posicionou no endométrio como a gente queria. Como a Dani falou, tem transferências que às vezes são mais difíceis, porque a paciente pode ter, né, feito alguma cirurgia no colo do útero, pode ter uma estenose, que a gente chama, que é como se o colo do útero fosse muito apertado, com algum tipo de cicatrização, e aí fica mais difícil. Mas, de um modo em geral, a gente sabe disso antes. A paciente faz exames para verificar essas condições, então a gente já vai preparado e sabendo quando essa transferência pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque, na verdade, o que a gente quer é que seja o mais lisa possível, que corra tudo bem, que a paciente não sinta dor, não sinta incômodo, porque a gente sabe que toda vez que a gente vai mexer no útero, a gente pode ter o processo de contração desse útero, né? O útero, ele é um órgão, assim, muito delicado, que qualquer sinal de incômodo, ele já dá logo a contração dele, e aí isso não é legal no momento da implantação, né? Da colocação, na verdade, que a implantação vai ocorrer depois de todo esse processo. Uma dúvida, Dani, né, que também me perguntaram, eu achei tão interessante, é justamente essa questão que você falou de biópsia, né? Se a nossa paciente, ela não transferiu a fresco, ela, né, transferiu, deixou congelado, ela também tem uma terceira etapa que pode ser que aconteça, ou seja, uma paciente que foi fazer tratamento porque ela já tinha mais de 38 anos e optou por fazer um teste genético, justamente porque tem mais receio, né, de ter uma síndrome genética naquele embrião. Então, assim, a primeira coisa que elas me perguntam é, poxa, biópsia, vai tirar um pedaço, assim, de onde é que vai tirar esse pedaço? Vai sair um pedacinho... Elas sempre perguntam isso, assim, mas o embrião pode ficar sem um braço, doutora? Assim, ou pode ficar sem uma perninha? E eu acho interessante você falar que é feita essa biópsia. A gente também recebe essas perguntinhas de paciente. Na verdade, então, a gente lá na clínica faz biópsia em blastocisto, tá? Existe biópsia de D1, de corpúsculo polar, existe biópsia em D3, que é biópsia de blastômero, e existe a biópsia de D5 e D6, que é quando a gente faz biópsia de blastocisto, que atualmente é a biópsia que é mais usada, tá? Lá na clínica a gente prioriza os casos de biópsia em blastocisto, que é quando a gente consegue ver direitinho o que é massa celular interna e vai dar origem ao feto, o que é trofectoderma e vai dar origem à placenta, e são essas células do trofectoderma que são retiradas, tá? Como eu disse antes, o blastocisto ele já tem mais de 120 células, a gente não consegue contar mais, e quando a gente faz a biópsia embrionária, a gente faz uma retirada de em torno de 5 células desse embrião, tá? Na verdade, a gente só precisa de algumas células para poder tirar esse material genético e enviar para análise. Então, essa retirada mínima de células não causa dano nenhum ao embrião, o embrião sendo de boa qualidade, isso não tem nenhum dano. Sem contar que também é uma técnica muito bem estabelecida, o profissional que faz a biópsia embrionária é um profissional experiente, treinado para poder realizar a biópsia, então, quanto a isso, a paciente não precisa se preocupar. Isso.
perguntas que estão aqui surgindo ao vivo, Dani, eu acho que você já até respondeu. A Helena perguntou em relação à questão do sêmen doado, se a gente utiliza a técnica de ICSI, e aí você até explicou que depende da quantidade, mas de um modo em geral a gente prioriza fazer o ICSI. Outra pergunta que eu achei interessante, que é outra coisa que todo mundo sempre quer saber, é a questão do sexo do bebê, né? Então, assim, se existe um jeito de vendo saber se é X ou Y. Assim, já sei que a Dani vai falar que não, mas explica um pouquinho sobre isso. Não. Alguns pacientes perguntam pra gente, porque elas leem questão de. Eu tava falando sobre isso, inclusive, hoje. A gente lê. Elas leem muito essa questão de sexo do esperma, o sexo que vem no espermatozoide, né? Então, se aquele espermatozoide ele é XY, se ele é XX. Então, são perguntas que vêm bastante pra gente. Não dá para selecionar o sexo do bebê a partir de simplesmente visualizar o espermatozoide. Não. A única informação que a gente tem sobre sexo de embrião e mesmo se existisse isso, seria ilegal, tá? A única informação que a gente tem de sexo de embrião é quando a gente faz a biópsia embrionária. Quando a gente faz a biópsia embrionária, a gente faz uma análise de todos os cromossomos dessa paciente e aí a gente acaba recebendo informação do cromossomo sexual também. E é quando a gente tem informação do sexo desse embrião. Mas são pacientes que vêm fazer o exame genético por outros motivos. E aí, como tem todo esse rastreio desses cromossomos da paciente, a gente sabe as informações do cromossomo sexual. Entendi. Só assim para saber o sexo do embrião. E na verdade, assim, é até interessante as pessoas saberem que a gente tem esse resultado, como a Dani falou, na biópsia, mas a gente toma um cuidado extremo de perguntar se o casal quer saber, porque tem gente que não quer saber. Tem gente que vai e diz que ainda quer descobrir durante a ultra. Alguns casais já falaram que, né, para mim, que queriam saber só no momento do parto. Então a gente tem um cuidado extremo de deixar, né, todo esse encanto que tá, né, que o casal tá passando, a gente não conta, a gente pergunta primeiro. Então, pode saber, mas eles não precisam saber, só se quiserem também. Normalmente o laboratório recebe esse laudo, né? Depois que a gente faz a retirada dessas células desse embrião, a gente envia essas células para São Paulo. O embrião ele é congelado, tá? Então, logo depois da biópsia embrionária, a gente congela o embrião. Esse embrião vai permanecer congelado no nitrogênio líquido e essas células vão para São Paulo e lá acontece toda essa análise, né? Dessas células. A gente recebe o laudo depois de um tempinho, dá mais ou menos uns 7 dias úteis, a gente recebe o laudo e é quando a gente liga para a paciente, sempre esperando dar uma notícia boa de que ela tem embriões normais. E a gente sempre pergunta, porque ela vai ter acesso ao laudo de qualquer maneira. Então a gente pergunta, olha, você quer saber o laudo? Ou você quer saber o sexo dos embriões? Você quer saber o sexo desse embrião que você tem ou dos embriões que você tem que são normais? É meio dividido, assim, as que querem, as que não querem. Eu fico na torcida das que não querem saber, porque eu acho que a coisa tem que ser o mais natural dentro do artificial. É o que eu costumo dizer, assim. A gente já está fazendo tudo ali in vitro, então eu fico na torcida para elas não quererem saber o sexo para saber depois. Mas tem algumas que querem saber. Para ter essa surpresa. A pergunta foi aqui em relação à taxa de implantação, aí eu posso responder, né, perguntando em relação de transferência fresca, é mesmo de congelado, sim. Inclusive, né, vários trabalhos já demonstram que quando a gente transfere o embrião congelado, aquela paciente já deixou de ter toda aquela tempestade hormonal da fase de estimulação para os óvulos. Então, a gente tem preferido o congelamento, um preparo mais adequado desse endométrio, sem tanta interferência da parte dos hormônios que tomou para estimular o ovário. E uma outra pergunta que eu acho que a gente acabou já respondendo em relação à questão qual é o dia mais habitual da implantação. E aí depende muito do caso, depende se a paciente já teve uma falha de implantação e fez teste genético, que aí o embrião a ser implantado é um blastocisto. Pode ser que seja o primeiro caso da paciente, ela opte por fazer a colocação de 2 embriões de D3. E é legal a gente falar que a chance de gravidez é semelhante entre um blastocisto e 2 embriões de D3. É muito raro a gente colocar um embrião de D3 só, a menos que a paciente fale que de jeito nenhum ela, né, quer ter gêmeos. E aí eu sempre brinco que se querem gêmeos, ou seja, se aquele embriãozinho se dividir em 2, é porque Deus quis assim. E aí ela tem que cuidar dos 2 e levar os 2 para casa. Não tem E não adianta mandar para o laboratório tomar conta,
que a gente não toma conta depois que nasce, só enquanto é embrião. E aí, assim, uma última pergunta aqui que foi feita é justamente se pode acontecer no descongelamento perda de embrião. Eu sei que é super raro, mas pode acontecer, é raríssimo, na verdade. Hoje em dia a taxa de sobrevivência depois de um descongelamento gira em torno de 98%. Então também é uma técnica muito bem estabelecida. Hoje em dia a gente trabalha com meios que já são muito bem estabelecidos. Então essa taxa de perda é muito pequena, mas pode acontecer. Sim, Pode acontecer nesses 2%. E a gente sempre costuma, né? As pacientes que fazem os tratamentos, elas vão receber o que a gente chama de consentimento informado, que é justamente uma explicação de todo esse tratamento que ela vai passar, para ela estar ciente de todas essas etapas e sabendo, né, justamente como a Dani falou, que pode haver essa perda, que essa perda é uma coisa que é prevista em literatura, mas que é realmente mínima. E que a gente, obviamente, vai tentar cuidar com bastante carinho e cuidado com esses embriõezinhos. Não sei se você quer. Aqui ainda tem mais uma pergunta. Em relação à biópsia, a questão da gente tirar as células do que vai ser futuramente a placenta e se tem riscos para o embrião. Eu acho, mais uma vez, que também são mínimos, né? Como você falou. São mínimos. Se a gente trabalha com embriões de boa qualidade, o risco é mínimo. Entendi. Ainda está em estudo também, eu acho legal a gente falar. Um estudo genético que vai ser não intervencionista, vamos dizer assim, que vai justamente. Não invasivo. Não invasivo, né? Que vai justamente pegar esse líquido para saber se existe ou não existe algum tipo de alteração. Ainda está em estudo. É lógico que a partir do momento que essa técnica for uma técnica já indicada, conceituada, difundida e que a gente começar a ter melhores resultados, ou pelo menos resultados semelhantes à técnica que a gente faz agora, que é com a biópsia, eu acho que vai ser uma técnica mais utilizada, né, Dani? Essa é a minha impressão, até para evitar mais uma vez mexer nesse embrião, tirar célula, fragmento. O que você acha? É uma técnica que eles chamam de PGTA não invasivo, né? Que então toda essa análise é feita através do meio de cultivo em que esse embrião fica. E está em estudo ainda, né? Eles ainda estão tentando equivaler e colocar a taxa de concordância desse teste alta, mas eu acredito que vem, não sei se para todos os casos ainda, não sei se todos os casos vão poder utilizar essa técnica, mas isso já está para começar a sair aí, para todo mundo ter acesso, pelo menos às informações, né? E às técnicas. E você falou aí sobre cuidado, é uma coisa que eu costumo falar com todas as pacientes que a gente liga para poder dar informações, que elas ficam nessa ansiedade e nessa preocupação, e muitas vezes elas passam essa preocupação para a gente tenta acalmar a paciente o tempo todo. Mas o laboratório, os médicos, toda a equipe da clínica, né? Todo mundo fica na torcida e faz o melhor com todo o cuidado do mundo para que essa paciente ela tenha embriões, que ela tenha uma gravidez, que ela tenha um bebê em casa. Então, eu acho que essa é a maior torcida de todo mundo que está ali dentro trabalhando, né? É o principal, assim. A gente entregar um bebê em casa para essa paciente, que ela realize esse sonho. Então, esse cuidado, essa preocupação que elas têm, a gente também tem. A gente também tem essa mesma... A gente participa da mesma ansiedade que elas, né? Do mesmo cuidado. Com certeza. Então, assim, a Marise também fez um questionamento em relação a uma paciente que conseguiu engravidar, mas que não foi à frente, se a gente aconselharia, né, alguma outra coisa. Assim, eu sempre falo que cada caso é um caso, Marise. Então, assim, a gente tem que primeiro investigar. A gente conversou super com o Dr. Paulo na segunda-feira, explicamos que é importante a gente ter um tratamento indicado para um diagnóstico prévio. Então, assim, a partir do momento que a gente tem esse bom diagnóstico, a gente pode orientar que essa paciente faça teste genético, que essa paciente tenha que tratar, de repente, uma trombofilia, né? A gente fez até uma live, né? Eu fiz uma live sobre falha de implantação embrionária, com a doutora Rosane, de São Paulo. Então, assim, super interessante também estar lá no IGTV. E, assim, são tantas as nuances que a gente realmente, assim, não tem como dizer, assim, indico isso. Assim, a gente vai ter que estudar. Eu queria te agradecer, Dani. Você estava super preocupada, você foi maravilhosa. É falta de costume, né? Você sabe que eu sou super envergonhada para vídeo, né? Eu não gosto de vídeo. Não pareceu, ó. Mas foi ótimo. Foi ótimo, foi um super papo. Pra você ter uma ideia, já estamos com 19 horas e 55 minutos, ou seja, o tempo passa voando. Passou super rápido, né?
a gente, né, passa rápido. Eu adoro o bate-papo, assim, eu queria agradecer muito. Vou dizer mais uma vez que eu tenho conseguido colocar as lives no IGTV para as pessoas poderem acompanhar. Eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade de assistir ao vivo. E a gente tem deixado as lives, né, gravadas. E além disso também que as perguntas podem surgir. E aí, tanto eu quanto a Dani, a gente vai continuar respondendo através do direct, através de vídeo. Que vocês fiquem super à vontade de mandar. E aí, assim, queria muito realmente agradecer, porque você, assim, foi muito clara, objetiva, entendeu? Obrigada, amiga. Então, assim, é super, super adequado. E além disso, o que eu acho também mais interessante ainda é a gente falar o seguinte: o laboratório ele está atrelado à parte clínica, assim, é uma equipe, e acho que a Dani falou super bem nisso. A gente está o tempo todo com um objetivo em comum que é cuidar de vocês. Assim, eu queria mandar um beijão, agradecer muito a participação de todo mundo, porque realmente com esse bate-papo, com essa troca, só é legal quando a galera entra, faz perguntas, Participa. e assim que fica bem mais legal. Ale, obrigada. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Eu tava assim porque eu não sou acostumada com vídeo, mas foi muito legal. Passou super rápido. Suas lives estão sendo demais, demais. Você sabe que eu tô sempre presente, comentando. E foi ótimo. Qualquer dúvida que todo mundo tiver, manda pra gente por direct, que a gente responde. Eu sempre respondo as dúvidas por direct pelo Instagram. E é isso. E boa sorte com as suas próximas lives, que tá sendo muito legal. Obrigada pelo convite de novo. E um beijo em todo mundo. Se cuidem. Isso. E beijo em todo mundo. Vou deixar um super beijo aqui. Algumas cegonhas participaram aqui da live, ó. Vanessinha tá aqui, Mari tá aqui, Caio entrou também. Vou mandar um super beijo para eles, essa equipe do fundo do meu coração. Eu adoro, eles sabem que assim, minha segunda-feira começa com um bom dia live, que é o que eu mais gosto de fazer e deixar todo mundo nessa energia, que eu super acredito nisso, que a clínica e principalmente o laboratório tem que estar com essa energia vibrante, positiva. É isso que a gente acredita. Beijo. Um beijo para todo mundo da equipe, para quem está aí que não pôde assistir também, mas eles são muito especiais. Isso, e já vou deixar aqui uma orientação. Nessa sexta-feira vai ter uma live extra, que a gente conseguiu um papo com o Dr. Thier, que tem, né, um calendário bem difícil. A gente conseguiu encaixar ele na sexta-feira, peguei ele de jeito para a gente bater um papo na sexta. E na segunda a gente conversa com a doutora Cecília Hertal, médica também da Clínica Vida, Centro de Fertilidade. A gente vai falar sobre mulher moderna e a sua fertilidade. Então, é um papo para todo mundo participar e saber o que fazer. Um beijo, Dani. Um beijo, gente. Um beijo. Obrigada, Lê. Beijo. Beijo.